Olá, meninas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Mulher Informa. Eu sou a Polly Takal, host desse podcast, criadora do método Mulher Informa, idealizadora da plataforma Mulher Informa, que já ajudou mais de 900 mil mulheres a reconquistar a sua autoestima, através da alimentação saudável, sem neuro, exercícios, tudo de maneira prática, né? E que cabe na nossa realidade. E hoje tem uma convidada ilustre aqui, Adri Coelho Silva, do Viva a Coroa, isso? Viva a Coroa. Viva a Coroa. Colunista da Vogue, TEDx Speaker, e inspira milhares de mulheres aí a entenderem que a vida não perde valor depois dos 50. Muito obrigada pela presença. Não perde valor é ótimo, adorei. Não é? Adorei o ilustre também. Muito obrigada pela presença. Eu sei que ela estava corrida ali, evento aqui, evento lá. Muito obrigada. Tem bastante coisa. Obrigada pelo convite. Vamos lá. Eu queria primeiro entender, pra você contar para as meninas ali, de onde surgiu esse Viva a Coroa. Pode ser? Pode. Olha, o Viva a Coroa surgiu de uma deficiência minha mesmo, de ter com quem conversar sobre os perrengues do envelhecer, né? Porque os assuntos gostosos a gente conversa naturalmente, mas os perrengues do envelhecer eu percebi que estavam ficando assim debaixo do tapete, a gente não tinha muita coragem, vários assuntos tabus, né? Menopausa, escape de xixi, ausência de libido, flacidez, né? No corpo de forma geral. Enfim, mesmo com as suas né? amigas, você sentia que não tinha essa... Ah, não tinha. Tanto que quando eu tive a ideia do Viva a Coroa e conversei com algumas pessoas dizendo, pensei em falar isso, e as pessoas me olhavam assim, mas quem que quer falar sobre isso? Sabe, como se fosse um assunto, a gente não conversa isso fora de casa, sabe, uma coisa meio... As pessoas não precisam saber que isso está acontecendo, exatamente, parece, né? As pessoas não precisam saber, né? Aquela coisa, a gente, agora que começou a normalizar essa questão de aparecer nas redes sociais como vida real, porque em geral a gente faz questão de mostrar só a parte boa da vida, né? Só a vitrine, né? Parece que nada de ruim acontece para ninguém. E justamente eu queria tocar nessas coisas. Claro que também eu queria também falar que, apesar disso, você não precisa ficar se concentrando no meio copo vazio, né? Você pode ficar olhando para a parte bacana do envelhecer, inclusive a parte de ter consciência sobre essas coisas e buscar ajuda sempre que é necessário. Legal. Né? Legal. E isso começou quando para as meninas? Em 2018. 2018. Isso. Ninguém falava mesmo sobre o assunto. Ninguém falava sobre o assunto. Eu sou uma das pioneiras. Legal, bacana, bacana. E o Viva a Coroa, de fato, ajudou você no seu processo? Me ajuda todos os dias. Continua me ajudando. Hoje mesmo o meu post foi sobre um estudo que fala que nós nos tornamos realmente velhos aos 78. Que existem alguns patamares antes disso, que a gente começa a envelhecer já aos 30, Sim. Mas que alguns patamares são mais evidentes e que chegou a idade de ser chamado de velho aos 78. E aí coloco lá várias informações sobre esse estudo e outros, né? Porque quando alguma coisa surge, eu procuro me aprofundar e buscar se aquele estudo é real, quem falou, se tem mais alguma coisa sobre o mesmo estudo, para oferecer informações de qualidade, né? Acho que isso é bem importante. E os comentários são incríveis, assim, são textões desse tamanho, as pessoas realmente se expõem, colocam como elas se sentem, o que está acontecendo na vida delas. E então eu aprendo, porque são relatos reais de pessoas com diferentes idades. Embora eu pense no conteúdo sempre voltado para mulheres 50 a mais, tem 5% de homens, né? E tem um percentual significativo de pessoas abaixo dos 50, inclusive 35, assim. Estou lá também. Então, isso eu acho que é uma coisa bacana do Viva a Coroa, porque assim como eu não tinha onde buscar essa informação, e ninguém da minha idade quando eu comecei, eu acho que se as mulheres mais jovens começam a ter contato com esse assunto, elas chegam lá e já não se sentem sozinhas, né? Porque essa questão, principalmente da menopausa e de vários sintomas que acontecem, e no meu caso, que só tenho filhos homens,
você fica um pouco isolada, né? Você tem vergonha de falar sobre as coisas, né? Hoje em dia, na minha casa, é tudo escancarado, né? Já passou essa fase. Virou trabalho até. Virou trabalho, exatamente. Isso que você tá falando é legal, é engraçado, porque hoje eu tava no clube e aí eu saí, tem uma banca de jornal assim, ali no último andar, no térreo. Eu passei e tinha um livro escrito Menopausa, a jornada, não lembro, eu não vou lembrar quem era. É de uma jornalista brasileira que eu não vou lembrar o nome agora. E eu lembro que, uma atriz, desculpa. Eu lembro que eu peguei, eu vejo coisa de menopausa, eu já pego, né? Eu peguei, fui ler e passou um senhor do meu lado. Ele falou: menina, você não precisa disso ainda não. Olha. Aí eu olhei assim, eu falei, ué, tipo, né? O que tem a ver, né? Eu precisar disso ali ou não, ou é sobre... Eu só quero me informar, né? É sobre ser mulher, né? É sobre ser mulher, né? Eu falei, o senhor também devia pegar ler, entender mais, né? Sobre o assunto. Boa, adorei. Mas muito bom. Vamos lá. Tem várias perguntas legais aqui. Tem uma que é bem legal, que fala assim, ó. Como esse processo de aceitar envelhecer sem se sentir apagada, sem se sentir desvalorizada, porque eu acho que é o que eu, pelo menos, sinto da nossa audiência, né? Elas falam muito sobre isso, sabe? E eu acho que ela é um preconceito da mulher mesmo até, né? Sim. Eu acho que o envelhecer é muito mais cruel para as mulheres do que para os homens, né? A sociedade cobra muito mais das mulheres e nós somos as nossas maiores inimigas nesse assunto. E essa jornada é individual, intransferível, né? E diária também, porque tem dias que a gente está super bem, né? Você tá bem com você mesmo, enfim, tem dias que você se olha no espelho e fala, pelo amor de Deus, o que é isso, né? Vou dormir e acordar amanhã pra ver se tá melhor. Pra ver se passa esse negócio. Então, do mesmo jeito que às vezes você coloca uma roupa e, nossa, você tá se achando, você colocou uma roupa super simples, mas você está confiante, então você passa aquela confiança e às vezes você fica horas, né, na frente do armário tentando achar uma coisa e nada te agrada e tal. Então eu acho que na nossa aparência de forma geral é assim, e isso vem de dentro para fora, né? Não é só a aparência externa, as coisas vão envelhecendo internamente também e às vezes a gente tem dias que nós somos pegas, né, mais de jeito e ficamos um pouco mais abatidas para esse assunto. Então acho que se inspirar em outras mulheres, né? Tipo, ter algumas mulheres assim que você busca inspiração e aí nos dias que você tá pior, sei lá, entra e vai nesses perfis, buscar inspiração, porque também tem muita gente bacana, né? Sim. Você faz isso? O que você faz quando você sente? Eu faço isso. Eu faço isso. E nos comentários do Viva a Coroa, como eu estava falando, eu percebo, primeiro, que eu não tô sozinha. Né, que muitas mulheres se sentem dessa forma, um dia ou outro, ou algumas mais dias, outras menos dias, né? E eu tenho, sim, umas mulheres que me inspiram, né? A Diane von Furstenberg é uma delas, e há muitas outras, a Emma Thompson, a Glória Pires é uma delas também. Então tem as gringas e as brasileiras. Demais, legal, pô. Isso é um bom... E mulheres da família, né? Sempre tem aquela tia, né, que é a tia, assim, que inspira, que sempre foi a mais moderna, enfim. Então, entre as amigas também sempre tem alguma que bate um pouco mais, né? Sim, estilo. Também. E sobre esse preconceito etário, né? No trabalho, nas relações, ali com sua experiência ali no Viva Coroa e lendo tantas experiências reais ali, como você percebe que as pessoas conseguem lidar com essas situações? Olha, é difícil, porque eu acho que isso também acontece até na parte profissional, talvez isso seja até pior para o homem do que para a mulher, porque o homem
pesa mais nesse sentido profissional, né? Assim como a gente tem uma carga, eu acho que maior na parte da aparência, a mulher ela já convive com um tanto de obstáculos profissionais e ela está sempre perdendo para o homem, independente da idade. Então, não é que não acontece, mas talvez nós sejamos um pouquinho mais calejadas, né? Sim. E o preconceito existe, é difícil conseguir, não é à toa, né, que o empreendedorismo no Brasil, e principalmente depois de uma determinada faixa etária, no caso da mulher, depois que ela é mãe, que ela não consegue voltar para o mercado de trabalho, vai empreender, né? Então não é que as pessoas assim, nasceram com super tino, né, comercial e empreendedoras, elas precisam fazer aquilo para sobreviver. Então é isso, né? Isso está nas estatísticas lá. Sim, exatamente, né? E eu acho que é sobre isso mesmo que você falou. A gente já passa por isso em todas as etapas, todas as idades, né? Na hora que chega ali nos 40, 50, mas é só mais uma vez. É só mais uma vez, exato, né? Ai. Ó, Adri, você pode compartilhar com a gente algum episódio em que o ser coroa foi positivamente decisivo pra você na tua vida? Foi num curso de fotografia que eu fiz em 2018, um pouquinho antes de começar a Viva Coroa, que deu um super empurrão, porque eu fui fazer esse curso para me reerguer de uma depressão, e eu pensei, vou voltar a estudar, porque quando eu fiz o curso de decoração, anos antes disso, vários anos, eu também estava num vale, tinha saído do meu emprego de mais de 15 anos na mesma empresa, e aí, novamente, eu me deparei com outro momento, assim, que era, né, um vale de criatividade. E a minha cabeça sempre pensou muito, sempre fui muito ativa. Eu pensei, não vou conseguir ficar em casa, né? Com 3, né? Mesmo com 3, né? Mas já estavam grandes? Já estavam grandes, Mas não, são 2, eu tenho 2 filhos. Já estavam grandes. Mas já não precisavam muito de mim, esse foi um fator, né? O outro fator é chegando na menopausa, chegando aos 50, já estava vivendo os sintomas da perimenopausa. Embolou tudo, né? Embora a gente tenha uma certa dificuldade de perceber os sintomas quando você está começando a vivê-los, né? Mas enfim, acho que é mais aceitar também. Agora que tem mais informação, acho que é mais aceitar um pouco também, né? Também. É difícil. Você fala, não. Não é comigo, né? Não, calor. Mas tá todo mundo com blusa, mas tá meio calor, eu acho. Não, mas é só hoje que é uma situação... A gente começa a achar que é uma situação isolada. Começa a achar que é isolada, embora não seja um calor assim, eu tô com calor, é um negócio que sobe um fogaréu ali. Mas enfim, eu fui fazer esse curso de fotografia e eu era a única pessoa 50 a mais. Tinha um colega perto dos 50, mas todos os outros colegas tinha desde 19 até 29. Era a pessoa mais velha. E de vários outros países também. E eu fui muito bem recebida por essas pessoas, né? Eu sempre ouvi falar de um etarismo, principalmente de jovens, com pessoas mais velhas. Eu tenho uma amiga que começou a cursar arquitetura depois dos 50 e ela sentiu, aqui no Brasil, um preconceito grande na sala de aula com as colegas. Mas não foi o que aconteceu comigo. Eu percebi que, talvez por ter um pouco mais de vivência, ter frequentado várias exposições, museus, viajado, nas aulas de História da Arte, História da Fotografia, eu tinha uma contribuição grande e os meus colegas meio que se apoiavam no meu conhecimento, né? Legal. Assim como eu me apoiava neles na hora de Photoshop, Lightroom, essas coisas, né? Que era um outro tipo de aula. Então foi uma troca super rica. Legal. E eu acho que a minha idade fez diferença num sentido positivo naquele momento. Sim. Você sabe que para mim é uma coisa que o que mais me pega, né? Quando eu penso nessa questão de envelhecimento e tudo mais, é exatamente isso, desse preconceito que eu vejo acontecer com outras pessoas e eu falo, quando eu tiver ali mais velha, as pessoas vão fazer, né? Eu vou passar por isso também, né? E como é que eu vou me sentir em relação a isso? Porque
eu acho que existe uma questão da personalidade, né? E de como a gente imagina que as pessoas nos veem, né? Sim. E eu sempre fui uma pessoa muito agitada, muita energia e tal. E sempre me falavam, você é muita energia, jovem, não sei o quê. E eu falo, mas se essa é a minha única característica, não é, mas que é a que todo mundo olha, eu falei, quando não for mais assim, o que vai ser, sabe? Às vezes dá uma crise, assim, em relação a isso. Exatamente eu te entendo, mas você vai ter uma bagagem muito maior também, né? Então, talvez já tenha aprendido muitas outras coisas nesse caminho, né? Pra oferecer. Até lá tem muita terapia ainda pra eu poder... Não, nem tanto assim, porque daqui a pouco já... Mas vamos lá. Muito bom. Ó, eu queria, se você puder compartilhar conosco, os seus hacks, assim, de como lidar com essas mudanças da menopausa, sem perder a qualidade de vida, os cuidados com a saúde que você estuda e que você aplica. Olha, a qualidade de vida tem momentos que ela fica comprometida. Sim. Né? Agora mesmo eu estou com alguns episódios consecutivos de insônia. E isso é ruim, porque afeta, né, o teu desempenho no dia a dia, assim, no dia seguinte, você fica mais irritada, a sua memória fica prejudicada, né, em função de dormir menos, várias questões. Eu faço reposição hormonal, faz super bem para mim, a minha médica é muito conscienciosa, então ela pede uma série de exames antes da reposição e 40 dias depois também, então... o tanto de cada hormônio é feito para o que eu estou precisando, né? Naquele momento. Naquele momento, exato. Então, eu faço essa reposição hormonal já faz bastante tempo e faz muita diferença, né? Por outro lado, com o passar dos anos, eu também percebi que não podia ficar só nisso, né? Eu fazia grandes caminhadas, fiz yoga há muitos anos antigamente, mas eu estava um pouco mais sedentária fazendo só as caminhadas. E aí eu vi que realmente, né? E também tem a questão do walk the talk, né? Porque uma coisa que eu falo no dia a dia e de repente eu mesma não estava praticando, Então voltei para o Pilates e estou fazendo 3 vezes por semana, às vezes 4 se eu não viajo, e ela tem aula aos sábados, eu vou. E está fazendo muita diferença, né? Também na postura, né? Mas de maneira geral, no sono, na disposição, e está fazendo bastante diferença. Então essa é uma coisa que antes eu falava da boca para fora e agora eu comprovo que realmente faz diferença, bem, né? Melhora bem. Eu acho que isso é um erro comum, assim, as pessoas, eu vejo as mulheres achando que só fazer a reposição hormonal é suficiente. Sim, você vai resolver tudo. Você vai resolver tudo, né? Mas se o seu corpo não está... vamos falar assim, entre aspas, capacitado, né? Para absorver aquele hormônio que você tá repondo, né? Então, não tem uma alimentação, o sono tá muito prejudicado, não tá hidratado, não faz exercício, você vai até, vamos falar entre aspas, desperdiçar o seu hormônio, o hormônio que você tá... acho que é um pouco pior que isso. Você tem razão, você vai desperdiçar, mas por isso que existe essa janela de oportunidade que os ginecologistas chamam, né? Os que usam reposição hormonal, os que receitam reposição, eles falam dessa janela de oportunidade. Por quê? Porque a gente envelhece de maneira celular, então as nossas artérias também vão se enrijecendo e ficando mais frágeis. Sim. Então, a analogia que a minha médica fez é assim, coloca uma mangueira que já está rígida, envelhecida ali pelo tempo, né, e coloca uma pressão de água muito forte, ela vai furar, ela não vai dar conta. Então, existe um motivo para você começar até um determinado momento que tem a ver com a idade e com a fase que você está, da perimenopausa e menopausa. Sim. Né? Sim, exatamente. E isso que você falou também é legal, porque... Nossa, essa analogia da mangueira é muito boa, né? É boa, né? É muito boa, porque uma das questões que eu acho que a gente poderia colocar no pedestal, assim, para fazer uma justificativa para fazer reposição hormonal desenvolver doença cardiovascular, né? Porque
a gente tem um risco muito aumentado, Muito. né? Depois que entra na menopausa, e é maior que o dos homens, né? Maior que o dos homens e maior do que o câncer de mama, por Exatamente. exemplo, que é tido como um grande vilão, né? Exatamente. Se você não tem um histórico familiar ou não tem nenhuma tendência no seu histórico, você vai ter um ganho muito maior fazendo reposição hormonal do que não fazendo por esse medo. Porque vai ter várias outras consequências ruins, né? Exato, exatamente. E essa analogia da mangueira achei ótima. Eu vou emprestar, como que chama a médica? Maria da Penha Barbato. Maria da Penha Barbato, vou emprestar a sua analogia, porque é muito boa. Ela é bárbara. É, muito boa, muito boa. É que nossas artérias vão ficando rígidas igual a mangueira que fica no sol, né? Fica dura. Exatamente. É isso mesmo. Muito legal, muito legal. E para manter energia, disposição mental, nessa fase sua de quando você tava na perimenopausa, tal, você tem algum hack assim que você fez, que você achou que funcionou, que você vê que a mulherada fala? Começou depois, né, do Viva Coroa, porque realmente o que aconteceu foi, eu comecei, como virou trabalho, né, eu sou capricorniana Caxias, eu comecei a estudar muitos assuntos. Então, eu fui aprendendo cada vez mais, eu fui descobrindo coisas que funcionam mais ou menos e prestando cada vez mais atenção no meu corpo, no funcionamento e nos sinais. Então, essa coisa do café, por exemplo, que a gente estava conversando quando eu cheguei, né? Eu realmente não posso tomar mais café depois de determinado horário, 14 horas, né? 14h30, assim, eu me policio para não fazer isso, porque eu já sei que prejudica o meu sono, né? Eu tenho várias amigas que só estão no descafeinado também, porque o café perturba, sabe? Desregula, né? Desregula e não só o sono, elas ficam com um pouco de ansiedade, muda, né? O nosso organismo vai mudando. Vai mudando, é isso. Acho que o grande desafio talvez seja a gente, ao aceitar as mudanças que acontecem, a gente trabalhar de forma a contornar de outra forma, né? Ao invés de negar que está acontecendo aquilo e continuar sofrendo, isso acontece desse jeito, então existe o descafeinado, existe o chá, eu sei lá, agora eu vou tomar um suco X que eu descobri que é ótimo, que também me dá um up, mas não tira o meu sono e nem me deixa ansiosa. Enfim, né? Prestar atenção nas Prestar coisas. atenção, né? Prestar atenção em si, né? E quais são os outros caminhos alternativos, né? Exato. Legal. Porque tem muitos, né? Tem Exato. tanta alternativa. O que você sente ali no, né, com essa sua, vamos falar assim, sua imersão, né, nesse mundo, né, com o perfil do Viva Coroa, né, e com a coluna na Vogue. O que você percebe que as mulheres quando estão nessa transição, o que eu percebo eu vou falar o que eu percebo, que daí eu acho que eu consigo me expressar melhor. Eu percebo que a grande dificuldade é exatamente de aceitar que esse caminho aqui não vai funcionar mais para mim, que eu preciso achar outros. E se permitir olhar para o lado e ver os outros caminhos. Isso que eu mais sinto, assim, da minha audiência, sabe? Que as pessoas estão cristalizadas em um caminho, não querem ver. No sentido assim, eu sempre fiz assim e funcionou, então agora não funciona mais, e a pessoa fica batendo e brigando com ela mesma, Sim. com aquela situação, sendo que tem... Ou tudo falou, ou nada, né? Também, então já não caminhos. funciona mais, então não tem nada que funcione. Exato. E aí fica estagnado ao invés de tentar outro caminho. Outros caminhos. Foi exatamente o que você disse, eu penso assim, essa coisa de, eu sempre fui assim, eu sempre fiz assim, funciona, né, para muitas, esse tipo de raciocínio, ele é usado para muitas outras coisas, né, em relacionamentos, em rigidez, em preconceitos, parece que a pessoa está se auto-justificando, né, explicando para ela mesma, eu sempre fui assim, então, né, aquela coisa Gabriela, nasci assim, vou morrer assim. E eu penso que uma das grandes qualidades que a gente pode ter no momento, durante o envelhecer, é manter a curiosidade e
né, aprender sempre, estar disposta a aprender sempre, para justamente fazer mudanças, porque ter muita idade não significa ter maturidade, necessariamente. Sim. Né? Então, se nós ficamos amarrados a determinados conceitos que já não funcionam, e às vezes são conceitos que não funcionam para o mundo, tá? Não é necessariamente para a sua idade só. Uhum. E se você fica ali, tipo, eu sempre fiz assim, ou eu sou assim, você que está perdendo, na verdade, né? A gente fica nesse pedestal, às vezes julgando as outras pessoas, mas quem está deixando de viver plenamente, né, ou o mais plenamente possível, é você. Legal. Ótimo recado esse. Muito bom mesmo, muito bom. E vamos falar um pouco sobre beleza, autoestima? Vamos. Também, nesse ano. Porque é isso, né, que a gente comentou no começo, que a mulher parece ser muito mais cobrada, né, na questão de envelhecimento e tal. Aí as meninas mandaram uma mensagenzinha aqui falando assim: como que a gente faz pra se sentir bonita, mesmo com as rugas, com os cabelos brancos? O que você acha que seria uma, entre aspas, saída ou não, né? Disso? Olha, eu acho que primeiro, eu acho que o envelhecer é fatiado, né? O que nós sentimos e que continua sendo importante para as mulheres 50 a mais, até 60 e alguma coisa, não necessariamente vai continuar sendo prioridade depois dos 70. Então, assim, as minhas rugas hoje talvez me incomodem, né? A flacidez, no meu caso, me incomoda mais do que as rugas, mas eu percebo, assim, que eu já estou bem atenta à questão da mobilidade, porque eu estou pensando lá na frente, porque uma das coisas que eu mais gosto é viajar, e eu adoro caminhar muito durante as viagens. Então, eu já penso nos joelhos, que é uma coisa que lá pelas tantas acontece. Então, tem essa coisa de ser fatiado nesse sentido, né? As prioridades vão mudando. Então, o que você prefere? Ficar ali. Aliás, o nosso período da pandemia também me ajudou muito nesse sentido, porque antes da pandemia eu ficava muito presa em não ter tingido o cabelo e estar com a raiz branca super aparecendo, ou não ter feito as unhas, de repente tá lá, não tá tão bacana assim, e depois da pandemia isso para mim virou uma coisa, uma bobagem, não que eu não goste, eu amo estar super, né, bem, mas eu não deixo mais de fazer coisa nenhuma por causa disso, né? Eu vejo, as mulheres param de fazer, às vezes, as coisas pra elas, no sentido de saúde, assim, né? Sei lá, de fazer exercício, de, sei lá, de fazer alguma coisa até pra família, pra poder arrumar a unha, pra arrumar o cabelo, porque isso pega muito, né? Pega muito, exatamente. E aí, acho que se você transformar isso no momento seu, porque também tem essa coisa do feminino, que a gente passa a vida inteira cuidando do outro, e meio que vai sempre se deixando ali em segundo plano, né? Então, se isso é um momento seu, ótimo, né? Vai em frente, e que é muito bacana. Não encare isso como um egoísmo, né? Mas é o meu momento, então, ok. Mas isso não pode ser uma prisão, né? Eu também tenho dito que tem essa coisa da gaiola de ouro. Então agora tem um grande valor do envelhecer bem, envelhecer naturalmente. Mas o que é envelhecer bem? Para mim, talvez não seja a mesma coisa que é para você. Então, ficar criando novos rótulos agora nos aprisiona da mesma forma, só que no outro extremo. Exatamente. Né? Então, sua vida, suas regras. Demais. Gente, sua vida, suas regras. Tô adorando essa. Por isso ela é uma ótima colunista. Ela traz isso que você falou, sabe o que me lembrou? Que um meme que me aparece direto, que é o seguinte: agora que chegou a minha hora de envelhecer,
eu tenho que ser fitness. Exato, já vi, é muito Porque engraçado. Antigamente era fazendo tricô, fazendo rosquinha, Sim. né? E aí coloca umas imagens lá de um monte de mulher na academia, né? De um Com monte essa de faixa etária. 60, 70, malhada, maromba, tipo, musculosa. E a gente, meu Deus. Exato. Eu acho que tem espaço para os dois gostos, né? Claro que essa pessoa que está lá fazendo tricô, ela não pode fazer só isso. Ela vai ter que também ser saudável de alguma forma, né? Procurar se ajudar. E também não dá para fazer exercício a ponto de você se lesionar porque fez demais. Exatamente. Né? São os dois extremos, São né? os dois extremos. Então, mas tem espaço para tudo. A gente se acha ali no meio do caminho, Exato. né? Bom, Adri. E até onde vale a pena para você investir nos procedimentos estéticos? A gente estava até falando antes de começar, né? Eu falei, gente, a gente não sabe mais quanto... na capital, a gente não sabe mais qual a idade das pessoas, de homem e mulher, né? Agora tem muitos homens, né? Sim. Eu encontro lá na minha dermato vários homens que antigamente não encontrava homens na dermato. Não, eu conheço muitos amigos, inclusive, e tal, que eles são até às vezes mais que a gente. Super vaidosos. Quando dá pra ser vaidoso, sim, é muito vaidoso, né? E pra você, assim, até onde vai... até onde vale a pena esse investimento, assim, em procedimentos estéticos? Acho que enquanto você estiver se sentindo bem com aquilo, né? Assim como eu não julgo isso que eu estava dizendo, né? Que são os extremos. Acho que cada um tem que tomar suas decisões. Eu gosto de fazer algumas coisas mais laser, mais esse tipo de coisa do que preenchimento que volumize, porque inclusive já fiz no passado uma coisa de um vale aqui que tá das olheiras, né? Quer dizer, ele é perto das olheiras, mas não é isso. É uma coisa realmente de perda de gordura, né? A gente vai perdendo aqui, né? E aí eu fiz um preenchimento um tempo atrás que depois eu tirei. Porque, claro, eu fiz um preenchimento que era possível tirar depois, né? Ela coloca um outro líquido que desfaz aquele. Por quê? Porque quando eu usava um pouquinho mais de sal, ou né, ia num restaurante japonês, usava shoyu, ou bebia um pouquinho a mais, eu ficava mais inchada. Nossa, que loucura! Por quê? Porque o ácido hialurônico, ele retém líquido. Então ficou pior a emenda que o soneto. E aí eu retirei. Então, como tudo, eu acho que tem que ser ótimos profissionais e tudo com moderação, assim, dentro do que você gosta, né? Tem gente que gosta de uma coisa mais exagerada. Teve uma vez, você falando, eu lembrei, que eu saí tava no shopping, assim, e era a saída de uma academia, o shopping ali na hora que eu tava, um cafezinho. Aí várias mulheres saíram juntas, né? Sentaram ali. E eu lembro que eu tava na escada rolante, e eu olhei, eu falei, meu Deus do céu, todas vão no mesmo plástico. Porque todas as amigas estavam com o mesmo rosto, sabe? A mesma fisionomia. Que era o que a gente via mais antigamente, né? Que a boca, todo mundo fazia a mesma boca, né? E ia perdendo as suas características, né? Isso que você falou, até achei interessante, que eu nem sabia que, por exemplo, dava pra fazer às vezes um procedimento e anular o procedimento. Eu acho que depende do tipo de substância que é usado, né? Certamente algumas isso não é possível. Isso não é possível, né? Claro. Mas a minha dermato também é bastante conscienciosa, assim como a gineco. Então, ela usa produtos que permitem, né, voltar atrás um pouco. Né, fazer então, maravilhoso isso, né? Maravilhoso, porque às vezes você tem uma expectativa e depois não atinge, sim. Muito bom. E às vezes você está atendendo uma expectativa de quem está te atendendo, né, ali. Nossa, interessante. Então, de repente... você faz e nem tá tão segura assim, depois não gosta do resultado, sei lá. Legal. Né? De ir na conversa, por exemplo, do médico, do esteticista. Numa onda ali, não que ninguém force nada, mas às vezes você vai se entusiasmando, né? Que nem, sei lá, quando você vai fazer uma coisa nova no cabelo e de repente, não, corta aí. Corta tudo. Ai, de repente você odeia aquilo, né? Enfim, também pode acontecer. Legal. Mas o mais importante, eu acho, é a própria pessoa estar feliz com
o reflexo dela, né? No espelho e aquilo ali ajudá-la na autoestima. Então, se estiver dessa forma, não é o que eu acho do que você fez que é importante, né? É o que você Sim, acha. é o que você é o que você sente também, né? Quando você se vê. As meninas perguntaram assim, pra você, existe roupa adequada pra idade? É isso? Ou isso é um mito, assim? Eu não Então, acho que existe, mas... agora mesmo, no compromisso que eu estava antes de vir para cá, uma amiga falou assim: eu li que colocar. Como que chama essas bonequinhas que estão colocando agora nas bolsas penduradas? Eu não sei, gente. Eu sou a última a saber dessas coisas. Pois é, eu esqueci o nome. É tipo um chaveirinho, assim? Mas são grandes, são uns bonequinhos, assim. Tem um nome específico e Tá. isso é uma grande. Agora tá na hype. Exato. Isso está. E assim, não é a minha praia, mas ok. E aí a minha amiga falou: então, eu acho bonitinho, não sei o que, mas eu li as pessoas dizendo: não, depois de uma determinada idade não dá para fazer isso. Eu falei para ela: olha, eu uso mini saia. Então, assim. Se eu me sinto bem, né? Então, eu acho que não existe isso. Legal. Né? Eu uso biquíni, eu uso mini saia. Eu não gosto de biquíni mega grande, eu gosto de bronzear bastante. Talvez em algum momento eu deixe de usar, mas por enquanto estou usando. Enquanto eu olho a minha imagem, claro que eu não uso mini saia no dia a dia aqui, para ir no shopping, enfim. Tem uma ocasião, se eu vou sair com meu marido, tem uma festa, ou tem um lugar que a gente vai dançar que eu acho que é mais bacana, eu uso. E me sinto bem. Né, claro, às vezes você coloca e fala, não ficou bom, e aí ele troca de roupa, mas... Depende do dia, né? Depende do dia, mas eu uso mini saia, eu faço várias coisas que seriam condenáveis, entre aspas, né, para minha faixa etária. Mas você sente essa condenação, assim? Não, mas olha que interessante isso, eu não sinto a condenação, mas hoje mesmo eu experimentei lá nessa loja que teve o evento, um shortinho, e aí várias amigas falaram assim, não, você ainda pode, a sua perna tá super boa. Então, esse pensamento, ele está muito na nossa cabeça, na cabeça de todas nós, né? Então, é assim, essa perna tá boa ainda para usar. Então, provavelmente, alguém que já coloca defeito ali nas próprias pernas, já não usa porque coloca esse defeito, entende? Às vezes não é nem sobre o que o outro vai pensar, mas já tá na própria cabeça da pessoa, né? Sim, total. E também não tem às vezes a ver com a idade, né? Então, às vezes não tem a ver com como você se vê, né? Como você se vê. Hoje até alguém respondeu em um dos comentários ali que se sente velha desde os 25. Eu até perguntei, puxa, conta mais sobre isso, porque é muito jovem para se sentir assim. Né? E também eu acho que tem não sei se é pejorativo, né? Sobre o termo termo velho, né? Sim. Eu Porque acho que ele é a gente pensa velho negativo, né? Como uma coisa negativa, né? Como uma pessoa ranzinza. Na minha cabeça vem uma pessoa ranzinza que reclama, que é metódica, não sei. Sim. Eu acho que essa correlação existe, né? Por isso que várias pessoas não gostam de ser chamadas de velhas, né? Mas tá cheio de jovem ranzinho. Exato, isso que eu ia falar. Por isso que essa menina, às vezes, ela é isso. Por isso que ela falou que ela se sente jovem. Não sei, porque realmente não a conheço. Eu até perguntei para ver se ela coloca um pouquinho mais sobre isso e nos deixa saber. Mas não existe mesmo. As pessoas... Foi o que eu disse, né? Se você quer continuar aprendendo e quer evoluir, então... tem que largar aquela coisa, sempre fui assim, vou continuar sendo assim. E como que perder esse medo, Adri? Esse medo do recomeço, né? Porque no final é um recomeço, né? É entender de novo como você vai... Não sei dizer como. Acho que cada um tem que encontrar seu caminho. Porque eu acho que é isso, né? Medo que a gente acaba tendo, né? Acho que agora há pouco, né, o Luiz Fernando Veríssimo faleceu e aí postaram muitas frases
incríveis que ele foi falando ao longo da vida, né? E uma delas que pegou muito para mim foi assim: a pessoa livre, realmente livre, é aquela que não tem medo do ridículo. Então, eu acho que o julgamento do outro nos afeta muito. Sim. Né? Essa coisa do aprender a dizer não e aprender a se importar cada vez menos do que o outro acha de você, pensa de você, né? O que você corresponde, você vai ficando mais livre e tendo menos contenções mesmo, né? Uhum. Uma vez eu tinha visto uma pesquisa, talvez você tenha esteja fresca mais para você ou não, sobre as mulheres, se não me engano era a partir dos 60 ou 65 anos, no mundo inteiro. Foi uma pesquisa para ver quando as mulheres começavam a se sentir livres, no sentido assim de não ter que se preocupar com a opinião do outro, né? Ou qual a melhor fase da vida delas, assim. E isso foi perguntado em vários momentos da vida dessas mulheres. E nesse estudo, parece que as mulheres que tinham 60 a mais falavam que, ou já tinham passado por essa idade, falavam que essa era a melhor idade da vida delas. Porque Sim. elas que paravam elas não tinham medo do ridículo, né? Aquela coisa que sei lá, a gente tá dançando e daí os jovens, para tia, para mãe, nossa, ai que vergonha, não é? E a gente tá lá, feliz daquele jeito, todo desengonçado, nós dançando, claro. Né? E elas falaram, esse é o momento da minha vida que eu me sinto mais livre, mais feliz comigo, mais eu mesma. Acho que tem a ver com a nossa percepção do quanto a gente tem de vida pela frente. Então, o peso de saber que a gente vai se aproximando cada vez mais do fim, né? Faz com que a opinião alheia diminua de importância. Então, agora, esses dias eu estava em Porto Alegre, que é a minha terra natal, fui visitar minha mãe, e conversando com a minha tia, ela falou, não, eu cheguei à conclusão, ela já tem 75, agora eu faço tudo que eu quero. Se eu tô a fim de beber um vinho, eu bebo, se eu não tô, eu não bebo, se eu vou, né, se eu quero comer o doce antes do almoço, azar, sabe? Porque eu tenho que dar explicação para quem agora, sabe? Muito bom. Então, eu acho que um pouco isso também. Legal. Mas agora falando disso, e com esse lance, né, dos memes que eu tinha comentado, que agora, ó, as novas velhinhas são fitness e são isso, são aquilo. As novas velhinhas são saradas. São saradas e tal. Eu fiquei pensando exatamente, falei, nossa, será que então agora a gente não vai conseguir se sentir livre aos 60 mais por causa disso? Porque tem mais outra função social, outra. Eu acho que se a gente quiser encontrar uma marra, a gente vai. Nossa. Porque, né? É fácil, né? Sempre tem culturalmente, né, questões que novas para nos aprisionar. Justo. E o que mais... verdades inconvenientes aqui. O que mais impede a mulher, né? O julgamento externo ou interno? Acho que o interno. O interno porque ele faz parte do coletivo do externo. Né? Quando a gente fala, o que os outros vão pensar, na verdade você está pensando. Quando você olha alguém que está daquele jeito que você está pensando em sair e julga, então você vai ser aquela pessoa. Exatamente. Então você já sabe o que os outros vão dizer, porque você pensa isso de quem faz aquilo. Exatamente. É tudo no final sobre nós mesmos. Sim, tudo começa e termina na termina gente. Aqui. E a gente tá num bloquinho agora aqui de perguntas sobre a síndrome do ninho vazio. Você passou por essa síndrome já? Passei 2 vezes, na verdade, com o mesmo filho. Porque ele saiu de casa um período, depois voltou e agora se casou, né? Pô, mas daí é sacanagem. Não, eu sou muito grata pelo tempo que ele voltou, porque eu estava sentindo muita falta. Não é fácil mesmo. Porque
sei lá, parece que um pedaço vai junto. Então, ao mesmo tempo que a gente fica muito feliz dos filhos terem a vida deles, né? Eu acho que talvez alguns pais não consigam fazer isso, né? E ficam lá presos naquele sentimento anterior, mas assim como a gente fica muito feliz, a gente sente falta, claro. Não é a mesma coisa, né? Mas é uma mudança natural que tem que acontecer. E como que você fez ou, né, vê as mulheres fazendo para conseguir ressignificar esse momento quando os filhos saem de casa, assim? Acho que é focar em você, no que você gosta de fazer, no que... Eu acho que o Viva Coroa também nasceu um pouco em função disso, né? Como eu te falei, várias coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo. E eles estavam caminhando para esse momento, já ficou claro para mim, eu já não precisava ser mãe turista, né? Uhum. Então, vai ficando claro que as coisas vão se encaminhando para esse desfecho. Então a sua forma de ressignificar Foi o Viva Coroa. Legal, legal. Sim. Legal, bacana. Eu penso que ter uma coisa sua, independente do tamanho, né? Pode ser, sei lá, vou me propor a fazer uma receita nova por semana, né? E então aprender uma coisa nova naquele momento. Vou me propor a ler um novo livro por mês, ou enfim, ou entrar num clube de leitura, né? Entrar numa aula de alguma coisa. Então cada pessoa tem que encontrar o que vai satisfazer, o que vai deixar preencher, né, aquele espaço de uma forma bacana, né? O que não dá, eu acho, o que não se deve fazer, né? É se deixar levar pela melancolia mesmo, porque ela se instala e aquilo pode evoluir para uma depressão, e existem, né, estudos da depressão de pessoas na terceira idade, é bem mais difícil de sair daquele lugar quando você entra, né? Sim. Então tem que fazer sinais, por você, né? Perceber esses sinais também, né? Eu acho que o autoconhecimento e o conhecimento sobre o que é mais recorrente, né? Naquela faixa etária ou não, para poder perceber esses sinais, né? Não só nós percebemos os nossos sinais, mas a gente percebe as das pessoas ao nosso redor. Sim, sim. E poder ajudá-las, né? Pô, legal. E o que você vê mais de tópico, assim, que a mulherada lá no Viva Coroa ou nas pautas das suas colunas, assim, gostam de tema, que gostam de falar, ou tem mais dúvidas, assim? Acho que mais dúvida é sobre fazer ou não fazer reposição. Isso é uma coisa que sempre... Uma coisa que bate bastante. É bem polêmica. E essas coisas que a gente estava falando aqui da estética também são assuntos que sempre geram, né? E outras mulheres que inspiram também, né? Mulheres que superaram alguma coisa, mulheres que estão aí com 90 anos dando aula de yoga, mulheres que foram, né, voltaram a estudar com 60, 70, estão fazendo, sei lá, uma terceira faculdade, ou começando uma coisa totalmente nova e diferente do que tinham feito. Então, exemplos de vitória, de alguma forma, são super bem-vindos. Relacionamentos também, porque isso, tem muitos... No Brasil, aumentou o número de casamentos até, né? Mas a gente divulga muito também o aumento do número de divórcios. Mas o que eu costumo dizer é que as pessoas não desistem do amor. De repente, depois do ninho vazio, elas se permitiram perceber que aquela relação já não estava mais funcionando, né? E criaram coragem, enfim, para colocar um fim em alguma coisa que não estava mais funcionando, mas não significa que elas não querem outra, né? Então... E você vê vamos falar assim, esse mercado de procura, assim, do pessoal mais velho? As pessoas... É que como eu sou casada, eu não tenho muita vivência nesse mundo, mas eu vejo que... Eu recebo muitos directs de mulheres perguntando que aplicativos eu indico, mas eu não tenho nenhum para indicar, porque eu nunca nem entrei em nenhum aplicativo. Mas esse assunto acontece, né? As pessoas têm curiosidade. Agora tem acontecido umas festas, né, para essa faixa etária, super bacana. Legal.
Mas é relâmpago igual dos adolescentes? Não, né? Não é tipo num lugar proibido que você só pode saber o endereço, né? 30 minutos antes. Exato, não é bem programadas. Legal. Olha, estamos chegando na nossa reta final aqui, Adri. Dri, que conselho você daria para uma mulher que está sofrendo com essa síndrome do ninho vazio, né, que acontece junto com essa mudança hormonal, é tudo junto, né? E acredita que já não vale a pena criar novos sonhos, começar coisas novas. Qual conselho você dá para ela? O conselho é fortaleça os laços de amizade, né? Não abandone suas amigas ou busque novas amigas. Porque eu acho que é o mais importante que você vai ter é pessoas que gostam de você e que você gosta. Legal. Isso faz toda a diferença, mesmo. Inclusive, tem aquele livro na Harvard, né? Tem. O jeito Harvard de ser feliz. Sim, né? Exatamente. Que bate muito nessa tem esse tecla. estudo, né? Foi um estudo de mais de 40 anos, que as pessoas foram envelhecendo ao longo do estudo, e a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que fala muito da aceitação, né, de luto, ela é uma estudiosa nossa, agora fugiu a palavra, de paliativos, né? Uhum. Porque ela trata ajuda pacientes terminais, mas não só. E aí ela já tem alguns livros publicados. E nesses livros, em 2 deles que eu já li, ela menciona que mesmo a pessoa que foi mais positivamente bem-sucedida na parte do trabalho, na parte financeira, se ela não tem boas relações, se ela não tem laços, ela se sente vazia no fim da vida. Ela não acha que aquilo foi o suficiente. Que é muito interessante, porque esse estudo fala exatamente isso, né? Que as pessoas precisam eu acho que o fator que mais contribui para a felicidade, né, ao longo da vida e principalmente no final da vida, são as amizades, né? Essa relação mesmo. Pô, demais. Pô, muito obrigada. Deixa eu ver, tem mais um pouquinho aqui, peraí. Tá boa a conversa. Tá boa, falando. Se uma mulher pudesse mudar apenas uma coisa na sua vida hoje, para se sentir mais viva, mais ela mesma, o que você falaria para ela mudar, se você pudesse? A cabeça. A cabeça? A mentalidade. Porque através de uma mudança de mentalidade a gente passa a mudar todas as outras coisas. Legal. E você tem um caminho seu, assim, que você usou para ter essa mudança? Porque você mudou, né? 2 vezes já. Sim. Bom, eu fiz terapia há muitos anos, mais de 20. Então, claro, o autoconhecimento é fundamental. Então, acho que o autoconhecimento vai te dando ferramentas, né? E você também tem que buscar coragem, mas coragem a gente aprende, né? A gente não nasce super corajosa, assim, você pode aprender. Quer dizer, tem gente que nasce, mas se não tiver uma super coragem, você pode buscar, né? Tem exercícios para isso também, para você aumentar o seu nível de coragem. Então... E coragem não é não ter medo, né? Coragem, claro, apesar do medo. Né? As pessoas acham que você é corajosa porque você não tem medo. Não. É fazer apesar do medo, né? Várias coisas estão relacionadas, né? A coisa do medo do ridículo, que a gente estava falando, a coisa do medo do fracasso. Mas se você ficar ali acomodado, claro, você não vai fracassar, mas também vai manter uma infelicidade, né? Vai manter uma tristeza, vai começar a entrar num buraco, porque é isso que vai acontecendo. Você vê muitas mulheres que não se conhecem ali com dificuldade nesse quesito mesmo? Vejo. De ter se doado a vida inteira mesmo e chega um momento que o filho vai embora, né? Eu vejo muitas pessoas assim com a negação sobre
a parte delas de fazer as coisas, né? Colocando a responsabilidade nos outros e no mundo. Tá, entendi. Uhum. Então, como se não dependesse do começar por ela mesma. Entendi. Mas você, né, é porque eu tô perguntando porque você, tem as meninas virou uma comunidade ali mesmo, né? Virou. Sim. O pessoal se ajuda ali, né? Se ajuda, no perfil, impressionante. uma escreve, a outra apoia, assim, você vê que uma pessoa dá suporte pra outra. Dá. Você sabe que essa semana, lá em Porto Alegre, eu tive alguns dias de insônia. E aí eu postei nos stories assim, sabe o que é isso aqui? É insônia. Eu já rezei o terço, eu já tomei chá, eu já não sei o quê, e o sono não vem, né? Coloquei aqueles stories e coloquei uma caixinha, acontece com você, não sei o quê. Bom, eu recebi muitos e muitos directs dizendo, chá de alface, você toma magnésio, você toma... Quer dizer, realmente as pessoas, primeiro, estão ligadas, né? E segundo, assim, realmente você não se sente sozinho, porque você vê que tem muita gente que já passou por aquilo e foi atrás de uma solução. Exato. Então, existem soluções. Legal. Né? Simplesmente não se isole. Eu acho que é isso também, né? A pessoa começa a se perceber diferente e aí ela se fecha pro mundo, né? Se fecha. Ela se fecha e daí ela não vê as possibilidades. Ela começa a se sentir inadequada. É essa a palavra. Né? Eu acho que é inadequada, é essa palavra mesmo, né? Não se encaixa mais, sabe? Não me encaixo mais. Não me encaixo no padrão que eu acredito que eu tenho que atingir. Que eu sempre achei que era o padrão bacana, como eu não tô mais naquilo, então também não estarei. Uhum. Em nada, né? Pô, verdade. Verdade mesmo. E deixa eu ver aqui, temos mais perguntas. Se você pudesse dar um conselho pra Adri de 25 anos, você teria alguma coisa diferente, falaria pra ela, pra mudar um pouco alguma coisa que você já tenha passado depois que veio ali os 50 anos, né, quando os filhos saíram de casa, quando você começou a sentir essa transformação do seu corpo? Acho que eu diria, acredite mais em você mesma. Você sabe que eu pergunto isso para várias mulheres, né? E 80% tem essa resposta. Então. Acredite mais em você mesmo, porque a gente tem uma dificuldade. Quando as pessoas me perguntam essa coisa da juventude, um conselho, não sei o que, eu sempre penso que a minha juventude não foi muito fácil. Uhum. Sempre me lembro, né? Uhum. A gente tem uma tendência do Forever Young, de valorizar aqueles momentos, porque as nossas lembranças também são manipuladas, né? A gente tem uma tendência, ao mesmo tempo que a gente se lembra de muitas coisas ruins ao longo da vida e coisas que a gente fez errado e que deveria fazer de outro jeito, a gente tem a nossa memória nos prega peças de trazer só coisas positivas daqueles momentos lá, né, da juventude. Mas eu me lembro de várias coisas ruins, eu me lembro de ter sofrido alguns assédios, eu me lembro de me sentir inadequada, uhum. né? Então, acho que acredite mais em você, porque aí quando você... Isso tem a ver com o núcleo de autoestima, né? Uhum. Quando você está mais centrada na sua própria capacidade, no seu núcleo de autoestima, isso de certa forma também é uma barreira para quem quer te atingir, né? Sim. Pô, demais, muito bom. Muito bom, Adri, né? Mas isso tem a ver com a diferença entre as pronúncias do Sul e de outros estados, né? Porque lá é Ali, é Adri, aqui é Dri, né? Aqui é Dri. Eu sei porque eu tenho um filho Alexandre e ele é Ale. E eu tenho uma amiga no Sul que a gente chama de Ali. Então, Porque é Adriana. É Adriana. Adriana. Mas se você me chamar de Dri, eu vou também. Que eu acho que já tá acostumada, porque todo mundo fala. Super, claro. Normal. Muito bom. Poxa, muito obrigada pelo papo aí.
Super legal. Obrigada pelo convite. Eu sei que a sua audiência certamente é bem mais jovem, mas Você sabe que a nossa audiência é 40 a mais. Ah, que legal. Foco aqui 40 a mais. Que legal. Nossa audiência é 40 a mais. Então, eu espero que isso sirva para muitas mulheres, que toda essa conversa aqui chegue até você e que você pegue alguma coisa disso e use da melhor forma possível. Demais. Onde que as meninas podem te encontrar? No Face, no Instagram, no site, @vivacoroa ou vivacoroa.com.br. E aí no site tem a busca, você pode achar posts anteriores, né, por assunto. Ah, que legal. Então, se você digitar menopausa, vai ter lá muitas coisas. Legal. Né? E só dando um exemplo aqui, mas enfim, você pode procurar. Assuntos diversos diversos através de palavras-chave. Que nós coroas precisamos. Que nós coroas precisamos, exatamente. Que legal, muito bom, muito bom. Vou deixar aqui então, pedir para deixar aqui na descrição para vocês poderem seguir também o perfil, né? Que ali é uma grande comunidade, né? Grande comunidade. A Mulher Informa também, né? A gente dentro do aplicativo ali, com as nossas alunas, a gente traz esse senso de comunidade, de se ajudar e tudo mais. Isso é bárbaro. Mas ali é muito legal porque é orgânico, né? É muito divertido ver, e eu fico muito feliz de ver, sabe? As mulheres se ajudando, É muito real, né? É impressionante. E se abrindo. Que é muito louco isso, né? Porque assim, de frente a frente, as pessoas têm dificuldade, né? Sim. Mas na hora que elas estão ali na rede social, elas conseguem se abrir. Muitas vezes. A parte boa é igual à parte ruim, né? Tem muita gente que usa esse fato para colocar coisas negativas nas redes, mas a verdade é que também pode, né, tira essa vergonha, né, porque você está ali digitando, enfim. Exatamente. Pô, demais. Muito obrigada mesmo. Nada. Quer deixar um recado Eu no que final fiquei feliz pelo convite. O recado é esse: cuide de você, preserve as suas amigas, faça mais coisas que te dê prazer e não tem próxima fase, né? Chegando na velhice é a última fase, não é que nem videogame que sempre tem a próxima fase. Então, aproveite. Demais. Meninas, espero que vocês tenham gostado. Então já comentem, curtam, compartilhem com geral, pra gente poder... com geral. Adorei. Pra gente poder né, trazer esse assunto à tona e tirar esses tabus, né, sobre envelhecimento e inadequação, né? Inadequado é quem não tá na nossa, né? Tá na outra idade lá, ele é adequado lá. A gente é adequado aqui, tá tudo certo, né? Ou seja, todo mundo é adequado. Todo mundo é adequado, é só olhar por outro prisma, né? Muito obrigada pela presença, um beijo grande e até o próximo.